Você está pronto para transformar a maneira como fala, pensa e se posiciona diante de qualquer pessoa? Então me escute com atenção agora, porque o que você vai descobrir aqui tem o poder de mudar completamente a forma como você é percebido. Isso não é apenas sobre técnicas de comunicação. É sobre despertar uma força que já existe dentro de você. A palavra é a ferramenta mais poderosa que o ser humano possui. Quem aprende a usá-la com inteligência não apenas se expressa melhor, conquista respeito, influencia decisões e assume naturalmente posições de liderança. Então vamos ao vídeo. Segredo 9. O poder do olhar. Se as pessoas não te escutam, não é porque você fala mal, é porque você não transmite presença. Antes de ouvir suas palavras, o cérebro decide se confia em você. E essa decisão acontece em segundos. Hoje você vai entender por quê. O primeiro segredo para falar de forma inteligente começa antes mesmo da sua voz ser ouvida. Ele começa no olhar. O olhar é a primeira ponte entre você e a mente do outro. Antes das palavras, o cérebro decide se confia ou não em você. E essa decisão acontece em segundos. Quando você evita o olhar, transmite dúvida, insegurança e ausência. Quando sustenta o olhar, transmite presença, clareza e autoridade. Pessoas inteligentes não desviam os olhos quando falam. Elas permanecem. Elas se ancoram. Elas mostram que estão ali por inteiro. O olhar firme diz sem palavras que você acredita no que está dizendo. Diz também que você sabe quem é. E, principalmente, que não precisa da aprovação de ninguém. Isso cria respeito imediato. Agora imagine duas pessoas falando a mesma frase. Uma olha para baixo, pisca demais e se esquiva. A outra olha com firmeza, calma e naturalidade. Quem você acredita mais? Quem parece mais inteligente? A resposta é óbvia. O olhar direciona a energia da comunicação. Ele prende a atenção sem esforço. Ele silencia distrações. Ele transforma uma fala comum em algo memorável. Mais atenção. Olhar firme não é encarar como ameaça. É equilíbrio. É intensidade com humanidade. É presença sem agressividade. Agora um exercício simples e poderoso. Na próxima conversa, sustente o olhar por 2 segundos mas respire. Permaneça, observe o impacto. Você sentirá um leve desconforto inicial, mas logo perceberá mais respeito, mais atenção, mais peso nas suas palavras. Esse é o primeiro segredo da comunicação persuasiva. Segredo 8. O poder da voz e da entonação. Você pode ter a ideia mais brilhante do mundo, mas se a sua voz não sustenta, ninguém te leva a sério. Mais de 40% do impacto de uma mensagem vem do tom de voz, não das palavras. Isso significa que a forma como você fala pesa mais do que aquilo que você fala. A voz é a ponte entre o que você pensa e o que o mundo sente. Duas pessoas podem dizer exatamente a mesma frase e provocar reações completamente diferentes. Uma fala sem variação, sem vida, sem presença. A outra usa pausas, intensidade e ritmo. O cérebro não analisa, ele sente. Uma voz monótona mata qualquer ideia, por mais inteligente que ela seja. Já uma voz bem conduzida transforma até algo simples em algo poderoso. Pessoas inteligentes dominam a própria entonação. Elas sabem quando acelerar para transmitir energia. Elas sabem quando desacelerar para criar impacto. Elas sabem quando baixar o tom para gerar intimidade. Elas sabem quando elevar para marcar autoridade. A entonação é um código emocional. Ela ativa confiança, atenção e respeito. Agora pense em quantas vezes você perdeu atenção porque falou rápido demais, ou porque falou baixo demais, ou porque não variou o tom. A voz denuncia a insegurança antes mesmo das palavras terminarem. Mas aqui está a boa notícia. Voz não é dom, é treino. Um exercício simples. Pegue um texto curto. Leia primeiro de forma neutra. Depois leia novamente destacando 3 palavras-chave. Aumente levemente o tom nelas. Sinta a diferença. Outro exercício. Leia uma frase com energia. Depois repita a mesma frase em tom mais baixo, como se estivesse contando um segredo. Perceba como a atenção muda. Controle sua respiração. Inspire fundo antes de falar. Fale frases completas com o ar sustentado. Isso evita que a voz quebre e transmite segurança. Grave sua própria voz. No começo vai parecer estranho, mas esse desconforto é o caminho do domínio. As pessoas julgam você pelo jeito que você fala, pelo ritmo, pelo volume, pela segurança que sua voz transmite. Treinar sua voz é afiar uma ferramenta poderosa. O que hoje parece artificial, amanhã será natural.
E quando você dominar sua entonação, suas palavras finalmente terão o impacto que sempre mereceram. Esse é o segundo segredo da comunicação persuasiva. Segredo 7. A arte de contar histórias. A mente humana não foi criada para memorizar dados. Ela foi criada para viver histórias. É por isso que fatos isolados são esquecidos, mas narrativas permanecem. Quando você fala apenas números e argumentos, a atenção cai. Quando você envolve esses mesmos argumentos em uma história, o cérebro desperta. Pesquisas em neurociência mostram que ao ouvir uma narrativa, várias áreas do cérebro se ativam ao mesmo tempo. Não apenas a linguagem, mas a emoção, a memória e até a imaginação. É como se a pessoa estivesse dentro da cena. É por isso que os grandes comunicadores nunca falam de forma seca. Eles contam histórias. Jesus ensinava por parábolas. Grandes líderes conquistaram multidões contando jornadas. Pessoas inteligentes sabem que quem controla a narrativa controla a percepção. Agora imagine duas pessoas explicando a mesma ideia. Uma despeja informações como um manual. A outra cria um cenário, apresenta um conflito e conduz a uma solução. Quem você lembra? Quem você comenta depois? A resposta é clara. Histórias criam conexão emocional. Elas fazem o outro se ver na situação. E conexão gera confiança. Você não precisa ser escritor para usar esse poder. Basta estruturar sua fala em 3 partes. Início, onde você prende a atenção. Conflito, onde você cria tensão. Desfecho, onde você entrega a lição. Em vez de dizer que aprendeu algo, conte quando errou. Em vez de afirmar que mudou, mostre o momento da virada. Use comparações simples. Use imagens mentais. Quanto mais visual, mais memorável. Treine contar situações do seu dia a dia em 1 minuto, com começo, meio e fim. Observe como as pessoas reagem. Elas se inclinam. Elas escutam. Elas lembram. Quem domina a arte de contar histórias não precisa se promover. As pessoas fazem isso por ele. Elas comentam. Elas indicam. Elas se lembram. Esse é o poder invisível da narrativa. Quando você aprende a contar histórias, sua comunicação deixa de ser apenas ouvida e passa a ser lembrada. Esse é o terceiro segredo da comunicação persuasiva. Segredo 6. Linguagem corporal e presença. Antes mesmo de você abrir a boca, seu corpo já falou por você. Mais da metade da mensagem percebida em uma conversa vem da linguagem corporal. Isso significa que se suas palavras dizem uma coisa, mas seu corpo mostra outra, o cérebro do outro sempre acredita no corpo. Pessoas inteligentes entendem isso e alinham postura, gestos e expressão com aquilo que dizem. Imagine alguém tentando parecer confiante, com ombros caídos e braços cruzados. A sensação é de insegurança. Agora imagine alguém entrando com postura ereta, gestos abertos e olhar firme. O respeito surge antes da primeira palavra. O corpo é um megafone invisível. Postura ereta transmite autoridade. Gestos abertos transmitem confiança. Mãos visíveis geram credibilidade. O contrário também é verdadeiro. Ombros encolhidos mostram medo. Mãos escondidas criam desconfiança. Braços cruzados fecham a comunicação. Muitas vezes você não percebe esses sinais, mas os outros percebem e julgam. Quando o corpo e fala estão alinhados, sua presença se torna magnética. Um gesto bem colocado reforça a mensagem. Um leve inclinar de cabeça mostra atenção. Um sorriso genuíno cria conexão imediata. Pessoas com presença não parecem carismáticas por acaso. Elas treinam. Exercício prático. Fique em frente ao espelho. Ajuste a postura. Pés firmes no chão. Coluna ereta. Ombros relaxados. Fale nessa posição até virar hábito. Treine gestos com as palmas levemente voltadas para cima. Grave-se falando e observe vícios corporais. Elimine movimentos de nervosismo aos poucos. Pratique o espelhamento sutil. Reproduza levemente a postura da outra pessoa. Isso gera empatia automática. No início pode parecer estranho, mas a repetição transforma esforço em naturalidade. Quando seu corpo comunica segurança, suas palavras ganham peso. Esse é o quarto segredo da comunicação persuasiva. Segredo 5. O poder da pausa e do silêncio. Nem sempre o que mais impacta é o que você fala. Muitas vezes é o que você deixa de falar. Pessoas que falam sem parar perdem valor. Elas cansam. Elas se tornam previsíveis. A comunicação inteligente não é medida pela quantidade de palavras, mas pela intensidade do impacto. O silêncio é uma ferramenta poderosa. Ele cria expectativa.
Ele dá peso à mensagem. Ele obriga o cérebro do outro a prestar atenção. Grandes comunicadores entendem que a pausa é tão importante quanto a fala. Estudos em psicologia mostram que pausas estratégicas aumentam a retenção da mensagem, porque o cérebro precisa de tempo para processar o que ouviu. Compare duas falas. Eu acredito em você, e você pode conquistar qualquer coisa. Agora com pausas. Eu acredito em você, e você pode conquistar qualquer coisa. A diferença é imediata. A segunda entra mais fundo. A pausa transforma frases comuns em frases memoráveis. Use o silêncio após palavras-chave. Olhe nos olhos e permaneça em silêncio por um instante. Isso cria presença. Isso mostra domínio. Outro ponto importante. A pausa controla a ansiedade. Quando você sente vontade de falar rápido demais, pare. Respire. Retome com calma. No início, o silêncio parece desconfortável. Dá a sensação de vazio. Mas esse vazio é poder. Quem domina a pausa não precisa se explicar demais. Não atropela conversas. Não fala por nervosismo. Ele escolhe quando falar. E por isso, quando fala é ouvido. O silêncio bem colocado não enfraquece sua comunicação. Ele a fortalece. Ele separa quem fala muito de quem fala com impacto. Esse é o quinto segredo da comunicação persuasiva. Segredo 4. A primeira impressão. A primeira impressão decide se as pessoas vão te ouvir ou te ignorar. Em poucos segundos, o cérebro analisa sua postura, seu olhar, sua energia e sua voz. Antes da sua ideia ser avaliada, você já foi. Você pode ter o melhor conteúdo do mundo. Mas se entra cabisbaixo, inseguro e sem presença, a porta se fecha antes da primeira frase. Agora imagine o contrário. Você chega com postura firme, olhar direto, sorriso leve e voz clara. Em segundos, transmite confiança. Não precisa provar nada. Sua presença já fala. Pessoas inteligentes dominam os primeiros momentos, porque sabem que eles criam o palco da comunicação. Tudo o que vem depois depende disso. Talvez você pense que já te veem de uma certa forma, que já te rotularam. Mas toda interação é uma nova chance. A imagem não é fixa, ela é reconstruída a cada encontro. Quando você muda postura, energia e forma de falar, os outros percebem. No início estranham, depois respeitam. O respeito nasce da evolução visível. Dominar a primeira impressão não é fingir ser alguém que você não é. É revelar a melhor versão de quem você já pode ser. Comece pelo básico. Entre com presença. Pare antes de falar. Respire, olhe. Fale com clareza. Esses segundos iniciais abrem ou fecham portas. Quem ignora isso perde espaço. Quem domina isso, conquista a atenção sem esforço. Esse é o sexto segredo da comunicação persuasiva. Segredo 3. Autenticidade e vulnerabilidade. A comunicação mais poderosa não é a que tenta parecer perfeita, é a que soa verdadeira. As pessoas não confiam em quem parece um robô sem falhas. Elas confiam em quem demonstra humanidade. Pessoas inteligentes entendem que a autenticidade cria conexão imediata. Quando você fala apenas de vitórias, cria distância. Quando compartilha um erro e o aprendizado, cria proximidade. Pense em alguém que você admira de verdade. Provavelmente não foi pela ausência de falhas, mas pela forma como lidou com elas. Vulnerabilidade bem usada gera respeito, não fraqueza. Mais atenção. Ser autêntico não é despejar emoções sem controle. Não é transformar sua fala em desabafo. É escolher histórias que reforçam sua mensagem. É mostrar o caminho, não apenas a ferida. Quando você fala de um medo que superou, transmite coragem. Quando fala de um erro que ensinou, transmite maturidade. O cérebro humano se conecta com quem parece real. Perfeito demais afasta. Verdadeiro aproxima. Um exercício prático. Escolha uma situação difícil que você viveu. Conte em 3 partes. O que aconteceu? Como você se sentiu? O que aprendeu? Simples, direto, sem exageros. Observe a reação das pessoas. Elas se inclinam. Elas escutam. Elas se conectam. Autenticidade gera identificação. Identificação gera confiança. Confiança gera influência. Quem domina essa habilidade não precisa provar valor. Ele transmite. Ele inspira. Ele marca. Esse é o 7º segredo da comunicação persuasiva. Segredo 2. O poder de fazer perguntas. Quem pergunta conduz a conversa sem levantar a voz. A maioria das pessoas acha que comunicar bem é falar muito. Impressionar e mostrar conhecimento. Pessoas inteligentes fazem o oposto. Elas perguntam.
Perguntas bem feitas ativam o cérebro do outro. Criam participação, criam envolvimento, criam conexão. Quando alguém responde a uma pergunta, a mente se abre. Ela se sente valorizada. É por isso que gostamos de quem demonstra interesse genuíno. Perguntar é um sinal silencioso de respeito. Agora compare duas situações. Na primeira, alguém fala sem parar sobre si mesmo. Você escuta por educação e logo se cansa. Na segunda, a pessoa pergunta o que é mais importante para você agora. O que te marcou nos últimos anos. O que você busca de verdade. O efeito é imediato. Você se abre. Você confia. Você se conecta. Perguntas inteligentes não apenas aproximam, elas direcionam. Quando você guia uma conversa com perguntas, mantém o controle sem parecer controlador. É o próprio cérebro do outro que constrói o caminho. Um exercício prático. Em sua próxima conversa, fale menos e pergunte mais. Faça perguntas abertas. Escute sem interromper. Observe como a outra pessoa se envolve. No final, ela vai sair com a sensação de que você é interessante, mesmo tendo falado menos. Esse é o poder invisível das perguntas. Quem domina essa habilidade governa diálogos, cria respeito e constrói influência de forma natural. Esse é o 8º segredo da comunicação persuasiva. Segredo 1. Dicção e clareza na fala. Você pode ter presença, emoção e boas histórias, mas se suas palavras não saem claras, tudo se perde. Comunicação inteligente exige clareza. Dicção é a base invisível de uma fala respeitada. Quando você articula mal, o cérebro do outro se cansa tentando decifrar. E quando o cérebro cansa, ele desliga. Pessoas inteligentes tornam fácil ouvir o que dizem. Elas não engolem palavras, não murmuram. Não falam rápido demais, elas falam para serem compreendidas. Uma fala clara transmite preparo, segurança e liderança. Já a fala confusa é associada à insegurança ou descuido. Pense em quantas vezes você perdeu o interesse em alguém porque a pessoa falava embolado. Agora pense naquela pessoa que fala devagar, articula bem e parece firme. Você escuta até o fim. A ciência confirma isso. O cérebro retém melhor mensagens quando as palavras são bem pronunciadas. Exercício prático. Leia textos em voz alta todos os dias. Abra mais a boca ao falar. Exagere a articulação no treino. Outro exercício poderoso é colocar uma caneta entre os dentes e ler lentamente. Depois retire e repita. A diferença é clara. Pratique trava-línguas para ganhar agilidade e precisão. Grave sua voz e analise. No início pode soar estranho, mas esse desconforto é parte do progresso. Com o tempo, a fala flui naturalmente. Quando sua dicção melhora, sua presença cresce. As pessoas passam a ouvir com mais atenção e comentários surgem. Como você fala bem? Nada disso é acaso. É treino, é disciplina, é consciência. Esse é o 9º segredo da comunicação persuasiva. Se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo.